Sr. Presidente, começo por cumprimentar os membros do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Algarve, o Dr. Martins dos Santos, a Dra. Ana Costa e o Dr. Miguel Madeira. Nós temos assistido com grande preocupação a uma política de centralização dos serviços de saúde por todo o país e no Algarve também, que é levada a cabo por este governo, mas também pelos governos anteriores. Entendemos que esta política de centralização dos serviços de saúde tem implicações muito negativas para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente ao nível das dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, na degradação da qualidade dos serviços prestados, os custos mais elevados para os utentes e, obviamente, também a desvalorização da função social e profissional dos trabalhadores do setor da saúde. Relativamente à região algarvia, e estamos aqui a falar do Algarve, temos denunciado ao longo dos anos um conjunto de situações que ilustram exatamente esta degradação de qualidade de saúde e da dificuldade do acesso aos cuidados de saúde por parte dos algarvios. Permitam-me apenas, para contextualizar, as questões que a seguir vou colocar, algumas questões que foram por nós levantadas e que nos parecem de grande importância e ilustram bem aquilo que é a degradação dos cuidados de saúde. Por exemplo, no Hospital de Faro, os atrasos na realização de ecografias mamárias e mamografias, devido à incapacidade dos serviços responderem a todos os pedidos, a dispensa de medicamentos mais caros, medicamentos biológicos às prestações, ou seja, a determinada altura, por indicação do Governo, começaram a ser esses medicamentos entregues semanalmente, em vez de serem entregues mensalmente, obrigando as populações e os utentes que se encontravam mais longe, por exemplo, em Alcontinho ou em Algesur, a deslocarem e safar todas as semanas para irem buscar esses medicamentos, em vez de deslocarem apenas uma vez por semana. Adiante já que, na sequência do nosso alerta, às populações dos concelhos mais distantes de Faro, a partir de certa altura, começou-se novamente a entregar a medicação mensalmente. Também atraso nos tratamentos, como por exemplo nos tratamentos oftalmológicos do Hospital de Faro ou dos doentes oncológicos. Portanto, é com muita preocupação que nós vemos o anúncio da fusão do Hospital de Faro e do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, que, em nossa opinião, irá levar a uma acentuação da degradação dos cuidados de saúde no Algarve. Refiro também que colocamos as nossas preocupações ao Governo faz hoje exatamente 103 dias, e o Governo ainda não se dignou a responder, apesar do prazo legal para essas respostas ser de 30 dias. Portanto, repito, mais 100 dias que colocamos as nossas preocupações relativamente a este anúncio. Na altura, especulava-se relativamente a isto, mas veio-se a confirmar que, efetivamente, o Governo pretendia operar esta fusão. Entendemos que esta é uma medida meramente economicista, consequência da aplicação do memorando da Troika, e o próprio Governo reconhece que o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito desse memorando não tem permitido os necessários investimentos no setor de saúde do Algarve, como, por exemplo, a construção do novo Hospital de Lagos, como sabemos foi anunciado e está previsto já há vários anos. Em setembro de 2009 foi enviada à ARS do Algarve uma proposta concreta, intitulada Planificação Funcional Básica do Novo Hospital de Alta Resolução de Lagos, e isso foi metido na gaveta e nós questionamos o Governo, perguntando porque é que este hospital que está prometido há uma proposta concreta, corresponde a uma necessidade real das populações dos concelhos de Lagos, Algesur e Vila do Bispo, porque é que este novo hospital não avança? E recebemos uma resposta, e eu cito, a dizer que não iria avançar, e a justificação era a seguinte, e vou citar o que está na resposta do Governo: face à necessidade de cumprir os compromissos assumidos no quadro do memorando de entendimento da Troika, a atual disponibilidade financeira não permite, para já, eleger prioritariamente a intervenção no Hospital de Lagos. Esta foi uma resposta dada em novembro de 2011, e citei o que estava na resposta do Governo, e, portanto, a situação não se alterou desde essa altura. A disponibilidade financeira não surgiu exatamente devido às imposições constantes no memorando da Troika, que não permitem os necessários investimentos. Também o novo Hospital Central de Faro, anunciado há muito tempo, o próprio atual Ministro da Saúde elegeu a construção deste hospital, do novo Hospital Central do Algarve, como uma prioridade, e quando questionamos sobre
a não execução desta prioridade em novembro de 2012, na altura de discussão do Orçamento de Estado, foi o próprio Ministro que disse que não iria avançar, nem estavam previstas verbas no Orçamento deste ano, 2013, e alegou para isso as dificuldades financeiras resultantes da aplicação do memorando da Troika. Portanto, isto é o próprio Governo que reconhece que é por razões financeiras que não são feitos os necessários investimentos, apesar de reconhecer também que esses investimentos são necessários para melhorar os cuidados de saúde. E por isso, a primeira pergunta que eu lhe queria colocar é se confirma que a motivação para a fusão dos hospitais algarvios é uma motivação meramente economicista, que o objetivo proclamado pelo Governo, que é melhorar a qualidade dos serviços prestados, não é o objetivo real, mas apenas fazer poupanças no âmbito de uma política de redução das funções sociais do Estado, nomeadamente no campo da saúde. O senhor está a chamar a atenção do tempo. Só vou concluir então com mais uma pergunta e depois na segunda ronda terei a oportunidade de colocar outras questões. A questão do estudo. Obviamente que uma fusão desta natureza, com as implicações que tem, em nossa opinião, negativas, não se faz sem um estudo aprofundado de todas as circunstâncias, de analisando todas as consequências possíveis. Obviamente que existe esse estudo, pensamos, e gostaríamos que o Sr. Presidente nos confirmasse aqui a existência desse estudo e da disponibilidade da ARS de facultar a esta Comissão este estudo que fundamente a proposta e a decisão ou a intenção do Governo de fundir os hospitais algarvios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Presidente, queria começar pela questão dos estudos. Foi-nos dito aqui que o estudo no qual o Governo fundamentou a sua decisão de fundir os hospitais do Algarve tinha sido feito pela ACSS e que nós teremos que pedir diretamente ao Governo este estudo, mas o Sr. Presidente também disse aqui que a ARS fez um estudo limitado, tendo em conta, digamos, os recursos disponíveis. E a questão que eu lhe queria colocar é se está disponível para nos entregar a esta Comissão esse estudo limitado que foi feito, e nós, obviamente, queremos em conta que os recursos existentes apenas permitiram fazer esse estudo, mas que há um estudo mais importante da CSS, o qual também iremos obter. Outra questão tem a ver com o Hospital Central do Algarve e a resposta que deu aqui. Reconheceu que ele é importante para melhorar os cuidados de saúde na região algarvia, reconheceu que é uma prioridade, mas também disse que não há condições, por enquanto, para suportar um encargo destes. E não há condições financeiras, porque no âmbito do memorando da Troika não há disponibilidade financeira para investir no sistema de saúde, nomeadamente para a construção do Hospital Central do Algarve, que é reconhecido por todos como necessário, importantíssimo para a região, e, portanto, não há investimento, há desinvestimento. E desse desinvestimento resulta que os cuidados de saúde, que podiam ser melhorados com a construção deste hospital, não são. Mas o Sr. Presidente não falou, e eu coloquei esta questão, do novo Hospital de Lagos. Não estamos só a falar do Hospital Central do Algarve, mas também do novo Hospital de Lagos, que foi prometido por sucessivos governos, chegou a ter planos concretos para avançar. E eu que lhe queria perguntar, se podia dar uma resposta clara, se a fusão dos hospitais do Algarve implica a colocação definitiva na gaveta deste novo Hospital de Lagos, ou se, pelo contrário, nos planos de fusão, prevê-se a construção deste hospital, como foi prometido por o atual Governo e anteriores governos. O Sr. Presidente distribui aqui uma tabela com as necessidades profissionais da região do Algarve, onde indica que faltam 263 médicos, 158 enfermeiros, 161 assistentes operacionais, e eu penso que deste quadro só se pode tirar uma conclusão, que este Governo, aliás, como os governos anteriores, deixaram que se produzisse uma profunda erosão de recursos humanos até níveis inimagináveis na região algarvia. E que este Governo, como aliás os anteriores, foram completamente incapazes de gizar uma política de saúde que assegurasse a colocação de profissionais suficientes na região algarvia. É a conclusão que se pode tirar desta tabela. Relativamente às valências, o Sr. Presidente disse aqui que esta fusão, anunciada fusão, não implicava o encerramento de falências, pelo contrário, até potenciaria a manutenção de umas quantas, e deu o exemplo da pediatria, mas nós gostamos de olhar para estas intenções, mas também ver o que aconteceu no passado para julgar
pelos acontecimentos do passado, aquilo que se pode esperar do futuro. E vamos falar, mais uma vez, do Hospital de Lagos, aquilo que aconteceu com a sua inclusão, a sua fusão com o Hospital de Portimão. É sabido, por exemplo, com essa fusão, os técnicos superiores do Laboratório de Análise do Hospital de Lagos foram deslocados para Portimão. Não foi como o Sr. Presidente disse aqui, que seria de esperar, com esta fusão de Lagos e de Portimão, técnicos superiores de Portimão se deslocassem para Lagos para garantir a continuidade das análises. Foi exatamente o contrário. E agora o que se faz em Lagos é apenas a recolha. E depois, exceto no serviço de urgência, fora do serviço de urgência, faz-se a recolha e depois vai para Portimão, onde aí são feitas análises, porque os técnicos superiores foram deslocados com esta fusão. E a nossa preocupação e receio é que vai acontecer exatamente o mesmo com esta fusão dos hospitais de Faro e de Portimão. Não o que o Sr. Presidente disse, que vai haver transferência de onde há mais para menos, para garantir a continuação das valências, mas onde há menos para mais, levando ao encerramento dessas valências. Mas podemos dar mais exemplos. No Hospital de Lagos, para concluir, Sr. Presidente, fazem-se EGCs, análises apenas com posto de recolha e raio-x sem relatório. Tudo o resto foi transferido para Portimão. Portanto, aquele hospital lentamente vai se transformando num centro de saúde. E não era isto que na altura foi anunciado, era exatamente o contrário. E nós receamos que vai acontecer isto com a fusão dos hospitais de Lagos e de Portimão. E, Sr. Presidente, eu ultrapassei o tempo, portanto ficarei por aqui, mas deixava estas questões concretas ao Sr. Presidente da ARS com o pedido de umas respostas também concretas, quando tiver a oportunidade, agora no período de respostas. Muito bem.